Olá pessoal, tudo bem? Vou apresentar para vocês aí a quarta parte do nosso curso de desenvolvimento de e-commerce completo. E nessa quarta parte eu vou continuar a trabalhar nas estruturas, né? E nós vamos criar os objetos que vão fazer acesso à base de dados, que vão fazer acesso aos dados. Bom, na última videoaula a gente criou toda a estrutura, criou o CRUD. Então, como a gente já tem o CRUD, vai ficar muito mais simples a gente trabalhar. Precisamos apenas criar os objetos. Bom, eu criei uma interface, deixei as coisas mais genéricas, né, para a gente poder estar trabalhando, deixei as coisas mais fáceis para a gente poder trabalhar, só que algumas classes implementam métodos, além desses métodos que todas as classes que herdam, né, da eBase CRUD, tem que implementar, são obrigados, né, a implementar todos esses métodos aqui, como vocês viram. Algumas classes precisam ter métodos a mais do que esses. Métodos estes particulares de cada classe. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou fechar aqui para ficar mais limpa a nossa tela. Eu vou criar mais uma interface, tá? E agora, essas interfaces vão ser de acordo com a entidade que a gente vai trabalhar, tá? Então, botão direito na pasta Interfaces, Add New Item. Ok? Vamos selecionar a interface. Vamos criar aqui e cliente, ok? Que vai ser a interface que vai representar a entidade de cliente. Lembrando que se eu vier aqui, ó, no meu EDM, eu tenho todas as que eu preciso, tá vendo? Ok? Produto, venda, item banner, tá? Então, vamos trabalhar aqui primeiramente com o cliente, ok? Então, nós temos a nossa interface. A interface ela vai servir para poder criar, né, métodos que a gente vai precisar aí, até mesmo que sejam particulares de cada entidade. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é torná-la pública, fazer a herança do eBase CRUD, né? Lembra que a gente criou? Eu vou colocar aqui agora, não é um T mais, porque agora eu estou tipando, né? Agora eu estou colocando um tipo. Então, qual que vai ser? Cliente, vai ser o tipo, né? Fecho aqui. Aqui eu estou passando o tipo cliente, tá vendo? Loja virtual.dow cliente. É o tipo cliente, não mais T. T é genérico. Como eu estou dentro da interface cliente, o tipo que eu vou passar é cliente, ok? Então, agora nós temos uma cliente, né, que é a interface, e cliente DAO, né, da nossa, do nosso projeto DAO. A gente poderia até mudar o nome aqui, tá? A gente pode simplesmente colocar aqui no final para poder identificar DAO. Ele vai falar que está alterando, ele altera aqui o nome da minha classe e o nome do arquivo, tá vendo? Vamos deixar como cliente DAO para ficar bem claro aí do que a gente precisa. Eu vou criar um método aqui que vai me retornar o número de clientes cadastrados. O retorno é int e eu estou criando aqui a assinatura do método. Retornar total clientes, por exemplo, tá? Isso aqui é só para poder mostrar para vocês que eu posso criar aqui um método diferente do que é colocado dentro da eBase CRUD. Lembrando que a eBase CRUD, se eu clicar sobre ela e apertar F12, tá? Clicar no F12 aqui do teclado, ele vai me levar até a interface, né, que eu estou fazendo a herança. Então, tá aí, ok? Então, vocês estão vendo aí os métodos e aqui um método que eu criei diferente do que ele herda, ok? Então, nós vamos criar uma classe aqui dentro do DAO que vai representar o acesso, que vai representar realmente os dados, né? Eu vou colocar aqui class e aqui nós vamos chamá-la de cliente tal, ok? Cliente DAO. Eu vou torná-la pública, senão não adianta nada, né? Não vai ajudar. Eu vou fazer uma herança
da abstract CRUD, passando, em vez de T, o que eu vou passar? Cliente. Vou fazer uma multi-herança, tá? Vírgula, a herança e cliente DAO. Ele está falando que não existe. Se eu vier aqui no menu de contexto, é por causa do namespace. Então, clico aqui, ele já gera o namespace aqui em cima para mim, né? E eu coloco a interface cliente DAO que eu acabei de criar aqui. Então, eu faço duas heranças. Então, nós temos aí a herança da abstract CRUD, passando o cliente como parâmetro, né, que é o próprio cliente, né, o tipo cliente. E aqui no iClienteDAO, eu tenho um método lá, não tenho? Que é o método retornar total cliente, certo? Por enquanto não vou implementá-lo não, mas vou trazê-lo para cá, olha. Vem aqui no menu de contexto, implemente interface, ele vai implementar essa interface para mim. O que ele faz? Ele cria o método retornar total clientes aqui para mim. Como eu não vou implementá-lo agora, vou colocar return 0, ok? Depois a gente implementa. Vocês podem estar se perguntando por que não implementou os outros métodos do eBase CRUD, tá? Por quê? Porque é o seguinte, dentro da cliente DAO, né, dentro da interface cliente DAO e da abstract CRUD, que eu estou fazendo a herança, eu já tenho esses métodos implementados. Se eu selecionar aqui, colocar F12, eu já tenho os métodos, entende? Então, como eu estou fazendo aqui uma herança, ele já sabe que eu tenho essa implementação, e a única implementação que eu não tenho e que ele me obriga a ter é a retornar total clientes, que eu coloquei na iClienteDAO, porque ele não está implementado em lugar nenhum. Ele está apenas, né, feita apenas a assinatura dele aqui. E eu preciso implementá-lo na minha herança, né, na cliente DAO. Então, ele me obriga a colocar aqui, ok? Apenas esse método, porque, na verdade, os outros já estão implementados dentro dessa classe aqui, ok? Bom, o resto das implementações, eu vou fazendo, como eu falei, eu vou fazendo na medida que a gente precisar, tá? Esse método que eu criei apenas de exemplo, então eu vou fechar tudo aqui, tá? Nós vamos implementar a classe de negócios, tá? Só para manter uma sequência. Depois vou voltar, nós vamos criar a classe de negócio para cada uma do que a gente precisa. A classe de negócio, na verdade, ela pode ser criada, mas em algumas vezes, né, pode acontecer dela ficar em branco. Às vezes não tem uma regra de negócio. Então a gente cria só para ter a classe aí tudo certinho, a estrutura certa, mas tem momentos que não vai precisar. Na medida que a gente for fazendo a loja virtual, nós vamos colocando o que a gente necessita, tá? Então eu vou criar aqui só para poder manter a sequência, cliente DAO, né, e cliente BLL. Então vamos lá, add class, né? Agora nós vamos colocar uma classe e vamos chamá-la de cliente BLL, ok? Adicionei. Bom, de praxe, vamos colocá-la como pública. Vamos adicionar uma referência no nosso projeto do DAO dentro do BLL, senão a gente não consegue trabalhar, tá? Então, botão direito, Add Reference, vou selecionar o projeto lojavirtual.dao para que eu possa ter acesso aos métodos aqui dentro, pois nós vamos fazer uma referência no cliente DAO, nós vamos fazer uma referência a uma herança no cliente PLL, nós vamos fazer uma herança do cliente DAO, ok? Então, lojavirtual.dao, ok, adicionou a referência e eu vou fazer a herança agora. 2 pontos, cliente DAO, certo? E aqui, ó, no menu de contexto, eu vou fazer, né, a referência aqui, using lojavirtual.dao, ele cria a referência. Então, agora é o seguinte, dentro da minha BLL, eu tenho todos os métodos que tem dentro da DAO, certo? Por quê? Se eu selecionar aqui e apertar F12, eu vou para a cliente DAO, tá vendo? A cliente DAO faz referência a abstract CRUD e a iClienteDAO. Então, na minha BLL, eu tenho esse método
mais os métodos da Abstract CRUD, que são todos esses outros métodos. Então, dentro da BLL, eu vou ter todos aqueles métodos apenas com uma referência. Fiz a referência da cliente DAO, onde eu tenho esse método, que herda da Abstract CRUD os outros métodos, está vendo? Então, eu vou ter todos os métodos dentro da minha BLL. Bom, e o que nós vamos implementar na BLL? Por enquanto, nada, tá? Por quê? A BLL, ela, como eu falei, são regras de negócio. Vamos supor que você está fazendo a venda, né, para um cliente, você tem que verificar se o cliente se o cliente é maior de 18 anos. Então, é aqui que você vai verificar. Você vai colocar um método que vai verificar se o cliente é maior de 18 anos. Ah, eu preciso saber se o nome do cliente está na SPC. Você vai e faz um método aqui que busca de um web service lá do CDL, por exemplo, de alguém que tem uma base de clientes de SPC, por exemplo, coloca o método aqui dentro. Então, são regras de negócio que no momento eu não tenho nenhuma na cabeça, mas à medida que a gente for fazendo a loja virtual, pode aparecer algumas que a gente vai fazer. Então, é nesse momento aqui que a gente cria essas regras, tá? Faz todas essas regras de validações e etc. Ok? Bom, pessoal, então ficamos por aqui. Por enquanto é isso. Na próxima videoaula, eu vou fazer uma pequena introdução à parte de interface, tá? Só para vocês entenderem todo esse ciclo, né, de interface, né, a classe abstrata, acesso a dados e tudo mais. Vocês vão ver vou fazer uma listagem bem simples, tá, de clientes na nossa tela. E ponto. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai voltar aqui e começar a criar as interfaces e classes de cada uma das nossas entidades, né? Para que a gente possa trabalhar totalmente integrado e bem orientado ao objeto. Ok? Bom, pessoal, ficamos por aqui então. Espero que tenha gostado da videoaula e até a próxima aula. Tchau!